Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, peço imensa desculpa pelo atraso. Este dia temos alguns participantes, alguns membros da Academia e estudantes da Universidade do Algarve estão também envolvidos numa conferência internacional que está a decorrer na Gulbenkian. E eu pensei que conseguia conjugar melhor do que na realidade o fiz os dois eventos e peço imensa desculpa por isso. É com enorme prazer que estamos hoje aqui presentes e participamos neste evento que se segue, como o Sr. Almirante mencionou, que se segue ao evento que organizámos em conjunto o ano passado na Universidade do Algarve e que partiu precisamente da Academia de Marinha, este desafio que depois estendemos a colaboração mais extensa. Por isso, aceito logo, colocadas as minhas desculpas, vou então iniciar a apresentação do primeiro tema, com participação da Universidade do Algarve, que se chama Mar África. Este tema insere-se num projeto que tem a coordenação da professora Esther Serrão, que não pode estar presente hoje aqui precisamente porque está na Guiné-Bissau e houve alguns contratempos nesta missão que desenvolve e que envolve mergulho nos Bijagós. Tivemos também um estudante que sofreu um pequeno acidente, mas tudo se há de resolver. Este projeto envolveu a criação de um mestrado profissional em Biodiversidade, Pescas e Conservação Marinha, do qual, para além da Esther, que é a diretora, tem também como coordenadores eu própria e o nosso colega, o professor Karim Erzini, que participou também o ano passado na última sessão dedicada ao ensino em Faro, em parceria com muitos dos colegas também aqui presentes, os senhores almirantes e comandantes que participaram nessa sessão. Este projeto Mar África visa uma rede de integração de toda a informação que existe sobre a biodiversidade marinha em África, não só nos países de língua portuguesa, mas visa uma abrangência muito mais global, porque muita da informação está dispersa por vários sítios e pouco acessível. E o projeto, o que visa no final, é juntar e tornar disponível estas bases de dados, muitas vezes com informação muito relevante e que não estão disponíveis para consulta ou para serem analisadas de uma forma relativamente mais simples e mais integrada e que faz tanta falta faz para o conhecimento do Oceano Atlântico. Dentro destes países temos Marrocos, Mauritânia, Senegal, Cabo Verde, temos o Ghana, temos a Guiné-Bissau, temos Angola com 2 participantes, quer em Luanda, quer no Namibe. Temos na própria Namíbia também colaboradores e em Moçambique. Para além de se pretender fazer e construir esta grande base de dados com biodiversidade marinha e fortalecer esta rede de colaboração ao longo destes países costeiros, o projeto tinha também como objetivo desenvolver um mestrado profissional na área da biodiversidade, pescas e conservação marinha. Esta rede de colaboração visa também disponibilizar a informação recolhida para melhor compreendermos e nos podermos adaptar às alterações climáticas.
Tanto que em termos de biodiversidade marinha, muitas das espécies que estão agora a chegar à nossa costa, à costa portuguesa, sobretudo ao sul, muitas são oriundas pelas alterações climáticas e pelas alterações de temperatura, muitas são oriundas de países, de zonas costeiras muito mais a sul, e só temos a beneficiar tendo este conhecimento mais integrado. E esse é um dos objetivos também. Para além do financiamento para esta construção desta base de dados, existem também 10 bolsas para estudantes africanos durante o período da duração do projeto, que são 3 anos. Estamos no segundo ano deste projeto. Esqueci-me de dizer que o projeto é financiado pela Fundação HCAM para o Desenvolvimento e pela nossa Fundação de Ciência e Tecnologia. Nesse âmbito existem então estas bolsas que visam financiar estudantes africanos, mas que têm que ter uma característica particular, ou seja, são cidadãos que já têm que ter experiência profissional nos países de origem, ou seja, têm que ser técnicos em institutos, em universidades, em museus, ou seja, não são recém-licenciados. Visa muito aumentar as competências e o conhecimento ao longo da vida. E neste caso, em particular, que sejam técnicos que depois consigam também manter as atualizações das bases de dados que vão ser construídas neste projeto. O mestrado tem esta particularidade, foi criado no âmbito deste projeto, mas recebe estudantes de outras nacionalidades, mas sem bolsa. Portanto, as bolsas são para os estudantes africanos. Conseguimos também, com acordo com o seminário de Faro, alojamento gratuito, só cobrindo os custos também para estes próprios estudantes de países em desenvolvimento. E o ano passado funcionou desta forma, com a bolsa e com o alojamento através de protocolo feito entre a Universidade do Algarve e o seminário de Faro. Os outros estudantes portugueses que também temos não se enquadram neste âmbito. Este é o primeiro mestrado é o primeiro mestrado profissional em Portugal que se dirige a esta temática. É também dos poucos. Esta questão dos mestrados profissionais com um ano apenas é algo novo, que se colocou com uma atualização do Decreto-Lei dos graus e diplomas portugueses, mas que visam de facto a promoção da aprendizagem ao longo da vida, dar mais ferramentas a quem já está no mercado de trabalho, e que depois consiga ter competências técnicas em áreas ligadas à gestão do meio marinho, à gestão das pescas, à gestão do risco costeiro, dos habitats, e para o benefício geral do oceano como um todo. Este mestrado é lecionado em língua inglesa, ou seja, não é dirigido, como expliquei, a estudantes de países de língua portuguesa. Atraímos também estudantes, o ano passado, da Namíbia, do Senegal, com outra competência linguística. No entanto, esta necessidade de dominarem o inglês pode também ser benéfica para os estudantes de países de língua portuguesa, porque também habituam-se a estudar em inglês, a pesquisar em inglês. Atualmente as bases de dados e a maior parte do conhecimento está disponível nesta língua. Por isso considerou-se esta a melhor opção. Portanto, tem esta característica, é só de um ano e em língua inglesa. Em termos
também de funcionamento tem uma característica também especial, porque tem um período de permanência em Portugal muito curto. Ou seja, é um mínimo de 3 meses de permanência em Portugal, sendo que o resto do trabalho é feito nos países de origem com problemas dos seus próprios países, ou seja, com a sua própria biodiversidade, com os desafios da gestão dos seus locais de origem, gestão das pescas, gestão da costa, mas orientados por professores e investigadores da universidade, neste caso do Algarve. Ou seja, é uma formação feita para a resolução de problemas locais, não uma formação feita no contexto, por exemplo, dos nossos ecossistemas costeiros portugueses continentais, porque são diferentes da realidade e dos desafios que se colocam depois no dia-a-dia nestes profissionais. Portanto, tem esta questão particular de o tempo de permanência é curto, são apenas 3 meses. Há possibilidade de, por causa dos vistos, isso aconteceu este ano, o ano passado, por causa dos vistos, há atrasos e muitos só conseguem chegar mais tarde. As aulas iniciam só online, para assegurar que não perdem nenhum dos conteúdos. E depois o resto dos seus trabalhos, que é um estágio profissional, que é feito de preferência no seu próprio contexto de trabalho, na atividade de trabalho que estão a desenvolver. Isto, em termos das disciplinas obrigatórias, tem análise de dados em biodiversidade, modelação e distribuição da biodiversidade e alterações climáticas, sistemas de informação geográfica e tópicos avançados em biodiversidade, e também tem uma disciplina geral de opção que podem fazer na área que melhor se ajuste às suas necessidades de formação. E depois o segundo semestre já é feito nos países de origem, sendo um mestrado profissional nas áreas quer da biodiversidade, quer das pescas, como da própria conservação da natureza. Em termos das condições de acesso, são as normais para um mestrado. Tem esta característica particular que temos que atestar que têm 5 anos de experiência profissional reconhecida pela instituição onde trabalharam. Estes são a primeira coorte de estudantes, com os estudantes de Cabo Verde, da Guiné, de São Tomé. Acho que era o único país que tínhamos 2, os outros da Namíbia. Este ano estamos, neste momento, a fazer a seriação dos candidatos. Isto é um exemplo de uma aula realizada na Universidade do Algarve, com análise de dados. Fazem também saídas de campo, muitas delas também em colaboração com outros projetos que também decorrem quer na costa sul de Portugal, quer na costa africana. Para mais contactos sobre este tema, podem-me contactar também a mim e ao professor Karim, mas a professora Esther Serrão é de facto a coordenadora geral deste mestrado, mas também e fica disponível para mais informações ou para colaborações com instituições que existam na Marinha, nomeadamente em África, neste caso. Muito obrigada a todos e mais uma vez lamento o meu atraso. Muito boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar aqui na Academia de Marinha, representando o Instituto Hidrográfico e sobretudo, as experiências e as atividades que o Instituto Hidrográfico vai desenvolvendo no nosso país. Já há alguns anos não estava aqui, mas é com muito gosto que retorno.
espero ser conciso e conseguir transmitir aqui aquilo que tem sido a atividade hidrográfica de Portugal, não só do Instituto, mas também da Marinha, em África, nomeadamente nos países da CPLP. Eu vou restringir-me por uma questão também de tempo e talvez porque não há muitas apresentações, ou não tem havido muitas apresentações sobre os anos mais recentes, vou-me restringir ao período do século XXI, portanto não vou à história, porque essa até tem havido muitas comunicações e há bastantes livros publicados, mais sobre a atividade mais recente de hidrografia nos países da CPLP. Portanto, esta é a motivação que me traz aqui, portanto, divulgar a cooperação portuguesa em África, no domínio da hidrografia, em particular nos países africanos de língua oficial portuguesa. É uma atividade que, de facto, não existe muito conhecimento por parte dos portugueses e que tem um grande impacto na segurança da navegação. E o modelo de cooperação do Instituto Hidrográfico e agora vim recentemente, a semana passada, do Mónaco, da Assembleia da Organização Hidrográfica Internacional, é diferenciado e é muito reconhecido. Porquê? Porque se caracteriza porque normalmente envolvemos muito as entidades locais e isso é sempre referido em fóruns da área. Portanto, esta é a agenda que me proponho. E passando rapidamente, com uma pequena introdução. Portanto, a hidrografia, e é apenas o único slide que eu vou ao século anterior, portanto, a primeira Conferência de Hidrografia Internacional decorreu em 1919, participaram 24 países e Portugal foi um dos países que participou nesta primeira conferência. Eu coloquei aqui um parágrafo que não vou ler, mas que está no preâmbulo do resumo técnico desta primeira conferência. E entre as várias resoluções, a resolução 7, que determinou, digamos, os diversos arranjos para a partilha, para a troca de informação e para a reprodução de documentos náuticos por parte dos países aderentes. Em 21 de junho foi então criado o International Hydrographic Bureau, com sede no Mónaco, cortesia do Príncipe Alberto I, e nesta primeira foi logo criado com 18 Estados-membros. Por curiosidade, salvo erro, o comandante Azevedo Coutinho é este que está aqui. Espero não me enganar. Portanto, ora, depois, nos anos 60 e, nomeadamente, em 1970, o Bureau transformou-se numa organização hidrográfica internacional, intergovernamental, consultiva e técnica de hidrografia, e em 2002 é também uma data importante porque entrou em vigor a revisão do capítulo 5 da Convenção IMO sobre a salvaguarda da vida humana no mar, a SOLAS, que obriga os Estados a providenciar e manterem serviços hidrográficos e consequentes produtos náuticos atualizados. E em 2003, a Assembleia Geral das Nações Unidas incita os Estados a trabalharem com a Organização Hidrográfica Internacional na promoção da segurança da navegação. Portanto, isto é apenas um pequeno enquadramento. Neste momento, a Organização Hidrográfica Internacional é constituída por 98 Estados-membros, estão representados a verde, e maioritariamente, como vemos, a África é de facto o continente com menos representação na Organização Hidrográfica Internacional. Ora, o Instituto Hidrográfico, não é preciso me alongar muito sobre este slide, portanto é um órgão da Marinha, é o Serviço Hidrográfico Nacional, é um laboratório de Estado, trabalha sob a orientação estratégica do Ministro da Defesa Nacional, em articulação com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Ministro da Economia e do Mar. E das suas atividades, para além da navegação, a oceanografia, a química, a poluição do meio marinho, a geologia marinha, a hidrografia, a cartografia. Temos também o nosso centro de dados que é transversal a todas estas atividades e temos um centro GeoMetoc para apoio às operações navais e marítimas. Para além disso, temos os nossos laboratórios com ensaios certificados na área da geologia marinha, da química, poluição de microplásticos e da calibração de sensores oceanográficos. Antes de iniciarmos a aventura por África, só para alguns regulamentos muito sucintos, para enquadrarmos a nossa presença em África, e pela Convenção
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, convenção normalmente designada por SOLAS e conhecidas por SOLAS, no seu capítulo 5, dedicado à segurança da navegação, refere exatamente que cada Estado costeiro, signatário da SOLAS, tem a responsabilidade geral de garantir que esteja a ser prestada um serviço adequado nas suas águas. Isso significa que o Estado costeiro deve ter algum nível de envolvimento ou então, caso não o tenha, ter acordos que permitam outros Estados apoiar essas obrigações. Os regulamentos 9 e 4 do capítulo 5 do SOLAS exigem, portanto, exigem realmente que o Estado costeiro assegure esse fornecimento de serviços, e não só ao nível da hidrografia, da cartografia, mas também da informação de segurança marítima. Ali está com uma abreviatura MSI, vem do acrónimo em inglês, Maritime Safety Information. Isto, como eu já referi, pode ser alcançado das duas formas, ou pelo próprio Serviço Hidrográfico Nacional, ou pelo apoio de um Estado, de um outro Estado. Da parte da Organização Hidrográfica Internacional, há 3 publicações importantes. A publicação M2, que se dedica à necessidade, porque é que os países devem ter um serviço hidrográfico nacional. A S4, que tem toda a regulamentação e todos os estándares, normas sobre a produção de cartografia náutica. E a S11, que, digamos, é o guia para a preparação e manutenção dos esquemas internacionais, quer de cartografia náutica em papel, quer de cartografia eletrónica. Muito sucintamente, o capítulo 5 da SOLAS refere, portanto, o que é uma carta náutica. Tem que ser publicada por um serviço oficial, portanto, que está mandatado pelo Estado costeiro para a sua produção, ou por outra organização governamental relevante que seja também reconhecida para esse efeito. No caso de Portugal, portanto, é o Instituto Hidrográfico que tem esta responsabilidade. O capítulo 5, ainda no Regulamento 9, especifica o que tipos de serviços relativos à hidrografia devem ser prestados pelos Estados costeiros, normalmente a aquisição, processamento de dados hidrográficos, a produção de cartografia eletrónica ou a divulgação de informação de segurança marítima. Portanto, todas estas questões são explanadas neste Regulamento 9. E o Regulamento 4 impõe a obrigação de garantir que sejam emitidos avisos de navegação apropriados. A publicação M2 da OHI, pronto, quando nós falamos de capacitação, diferencia em 3 fases os níveis de capacitação. Numa primeira fase, ao nível da segurança marítima; numa segunda fase, a capacidade de um Estado que está a realizar levantamentos hidrográficos; e numa terceira fase, a produção de cartografia náutica. Portanto, quer depois a publicação S4, quer a publicação S11, referem também as obrigações do Estado, e como refere aqui, deixei este slide apenas para esta mensagem. Se caso um país não tenha um serviço nacional com capacidade para garantir este serviço, portanto, pode ser atribuído a outro país, que normalmente é designado por Primary Charting Authority, normalmente designado PCA, Autoridade Primária de Cartografia. Em termos do globo, portanto, a Organização Hidrográfica Internacional está dividida em comissões hidrográficas regionais. Portugal faz parte de 2 comissões hidrográficas regionais, a Comissão do Atlântico Leste e da África Austral e Ilhas, e somos a Autoridade Primária de Cartografia em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola e Moçambique. Ainda hoje somos a Autoridade Primária de Cartografia nestes países. Sobre a cartografia internacional, portanto, a Organização Hidrográfica Internacional definiu um esquema de cobertura mundial que, devidamente regulamentado, que tenta, normalizado, obviamente, a produção de um número mínimo de cartas que consiga assegurar, digamos, uma navegação segura. As cartas internacionais estão organizadas em séries, de acordo com o tipo de navegação, escala e representação, e a sua produção é feita em conformidade com os regulamentos, especificações e normalização da OHI, e tem um número internacional atribuído. Neste caso, nós podemos ver aqui neste exemplo, este INT 1875 é o número internacional atribuído pela Organização Hidrográfica Internacional.
Quanto tanto às autoridades primárias de cartografia, não existe uma definição oficial para este termo, refere-se na prática e ao costume àquilo que um país, através do seu serviço hidrográfico, uma autoridade cartográfica, pode fazer por outro país relativamente à cartografia náutica. Isto normalmente é formalizado por arranjos bilaterais, memorandos de entendimento, protocolos, etc. E um PCA pode ajudar um país a cumprir as obrigações, mas não lhe retira essa responsabilidade. Em regra, o que é que um PCA faz? Portanto, auxilia o cumprimento das obrigações solas, fornece serviços de cartografia, levantamentos, ou apoia na divulgação ou difusão do Maritime Safety, da informação de segurança marítima, presta assistência técnica, aconselhamento, trabalha junto da OHI, da Organização Hidrográfica Internacional, em termos daquilo que o apoio que estes países precisam e ao fim e ao cabo também, completando, capacita recursos nestes países. Os países, obviamente, têm a obrigação de partilhar informação com o Estado que exerce, digamos, a função de PCA, por forma que realmente a informação possa ser atualizada em tempo útil. Esta imagem tem aqui os dois esquemas, o esquema de cartografia internacional, deste lado, e deste lado tem as cartas internacionais das quais Portugal é responsável. E este slide ilustra a cobertura da cartografia eletrónica. Neste caso não tenho aqui diferenciado a parte portuguesa. No total, para termos uma noção, Portugal tem 6 cartas náuticas em papel, no seu fólio, uma é internacional, nas cartas de âmbito geral, sejam aquelas de roteamento. Em Portugal continental e arquipélagos, a cartografia náutica são 75 cartas, 34 são do fólio internacional, 78 células de cartografia eletrónica. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 116 cartas, muitas delas dos fólios ainda antigos, 11 já são cartografia internacional, temos 22 células de cartografia eletrónica, e em Moçambique está separado porque Moçambique já tem capacidade de produção, apesar de ser em coprodução, já tem um serviço hidrográfico estabelecido, e estão publicadas 16 cartas INT de 19 que estão esquematizadas. Portanto, no total, esta é a nossa responsabilidade neste momento em termos de cartografia. Vamos então agora, passando por aquilo que tem sido a atividade do Instituto Hidrográfico da Marinha nos países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, em Angola, isto é baseado, como eu disse, em protocolos e em arranjos bilaterais. Em Angola, os últimos foram com o Instituto Hidrográfico de Sanação Marítima de Angola, que atualmente já se chama Agência Marítima Nacional, e com o Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha de Angola. Em Cabo Verde há um acordo muito antigo, de 1988, mas o mais recente é de 2017 com a Agência Marítima Portuária, que agora é o Instituto Marítimo Portuário de Cabo Verde, e com o Instituto do Mar de Cabo Verde. Na Guiné-Bissau temos um de 2015, e em Moçambique os mais recentes é o de 2017, do Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação de Moçambique, e de São Tomé apenas temos um recente com o Instituto Nacional de Meteorologia. Não há uma entidade com quem a gente se ligue diretamente na área de hidrografia em São Tomé e Príncipe. Atividades em Angola no século XXI. Em 2008 e 2009 fizemos uma campanha extensíssima, portanto foram 5 campanhas, fomos 5 vezes a Angola, Porto Ambuim, durante um ano. Transportámos para Porto Ambuim 5 toneladas de material, no valor de 3 milhões de euros. Retornou quase todo. Foi uma missão, só esta missão dava para fazer uma apresentação, mas foi uma missão muito significativa. Em 2014, 2015, 2016 fizemos várias propostas em termos de documentação para as entidades angolanas. Em 2021, em coprodução com o Reino Unido, publicámos a segunda edição da série costeira, toda a série costeira de Angola. Em 2021 fizemos o levantamento hidrográfico de Porto Luanda e também um levantamento hidrográfico
na zona do Safoeiro, próximo do Soio. Isto também foi uma prestação de serviço, onde o objetivo aqui era fazer toda a monitorização ambiental da zona envolvente este poço de petróleo, para depois ser desmantelado. E em 2021 a Angola aderiu à Organização Hidrográfica Internacional, provavelmente contribuiu muito aqui do nosso esforço. Algumas imagens dos trabalhos em Luanda em 2021, com alguns navios naufragados dentro do porto, que não estavam cartografados, e obviamente portanto, o levantamento anterior a este era de 1967 a 69, e com a publicação desta nova carta, obviamente foi um sucesso, porque todas as entidades reconheceram a importância desta nova carta do Porto de Luanda. Como eu referi, portanto, uma das características do Instituto Hidrográfico e também da Marinha nas suas atividades, durante os levantamentos, nós operacionalizámos um sondador multifeixe que estava na posse das entidades angolanas há mais de 5 anos e nunca tinha trabalhado. Durante este período demos formação a 3 técnicos do Instituto Hidrográfico de Sinalização Marítima de Angola e a 2 oficiais da Marinha de Guerra angolana, que já tinham tirado o curso cá em Lisboa, na Escola de Hidrografia e Oceanografia do Instituto Hidrográfico. Em Cabo Verde é, digamos, o país onde nós mais temos trabalhado, e desde 2004 até recentemente, praticamente quase todos os anos, sobretudo nos últimos anos, temos tido trabalhos em Cabo Verde, onde praticamente temos todos os portos cobertos com levantamentos hidrográficos recentes e temos a cartografia relativamente bem atualizada. De realçar que a partir de 2016 o envolvimento de navios hidrográficos nas iniciativas Mar Aberto foi de facto um ponto marcante, porque a partir deste momento nós tivemos capacidade para transportar outro tipo de equipamentos e até embarcações para estes países e ter outra logística, porque até aqui, digamos, a principal dificuldade de todos estes trabalhos era de facto a logística, transportar para estes países uma quantidade muito elevada de material, com todas as autorizações que eram necessárias. E a partir do momento em que tivemos um navio hidrográfico nas iniciativas Mar Aberto, de facto, a produtividade começou a ser outra e de facto muito mais acentuada. Ainda em Cabo Verde, nós tivemos acesso a diversa informação de cruzeiros científicos, portanto, aqui nesta imagem não está só a informação recolhida pelo Instituto Hidrográfico, também está de outras entidades. Processámos esta informação, validámos esta informação e produzimos a Carta do Arquipélago de Cabo Verde. De referir que também, juntamente com o Instituto do Mar, conseguimos a autorização por parte das entidades cabo-verdianas para divulgar grids, ou seja, malhas de informação à comunidade científica e à comunidade. Por isso, é uma mais-valia destas articulações com Cabo Verde. Na Guiné, a interação tem sido menor, também é um sítio mais complexo em termos de trabalho, mas de toda a maneira conseguimos fazer levantamentos. Temos a Carta do Porto Bissau, falta completar os levantamentos do GEBA. Em Moçambique, a tradição também é longa. Moçambique já tem um serviço hidrográfico constituído, portanto, apesar de ter diversos problemas em termos de operacionalidade, ainda por cima, porque o ano passado foi dividido e foi integrado, parte deste instituto foi integrado no novo Instituto Oceanográfico de Moçambique. Perdeu-se aqui um bocadinho o elo de ligação, mas espero que a gente consiga retomar e os trabalhos têm decorrido muito bem, sobretudo nos últimos anos, porque fizemos uma coprodução muito elevada de diversas cartas com eles, não só nós, mas também, porque isto é uma coprodução em Moçambique, para terem uma ideia, somos 4 países, a maior parte das vezes, nós, o Reino Unido, a África do Sul e Moçambique. Portanto, passa pelos 4 países uma carta antes de ser publicada. E em São Tomé, portanto, tivemos apenas missões em 2014 e 2016, no entanto, foram suficientes para produzir a carta do Porto da Baía nas Chaves. De realçar também em 2021 o projeto Ancora, que foi uma campanha oceanográfica com diversas entidades, incluindo o Instituto Marítimo do Mar de Cabo Verde, e também em parceria com a Partnership for Observation of Global Ocean POG,
que a Universidade do Algarve é membro desta organização, e a bordo tivemos vários elementos, não só cabo-verdianos, a fazer estágios e a trabalhar nas atividades oceanográficas. Colocámos ainda 3 boias ondógrafas, uma em Cabo Verde, uma em São Tomé e Príncipe em Angola. Neste momento a de Angola já desapareceu, a de Cabo Verde também, a de São Tomé está em terra. Ainda do âmbito da cooperação e dos trabalhos da nos trabalhos dentro da Organização Hidrográfica Internacional, traduzimos 2 publicações muito relevantes, juntamente com a Diretoria de Hidrografia da Marinha do Brasil, e que, sobretudo, porque são documentos de suporte aos países também da CPLP. Em termos de escola de hidrografia, neste momento temos um curso técnico de categoria B, que normalmente no caso dos militares é para sargentos, a decorrer, e teremos um curso para oficiais a iniciar-se em setembro de 2023. 30% dos alunos são estrangeiros, civis 13% e 57% são militares entre 1967 e 2021. E podemos ver que, apesar de Angola e Moçambique, Guiné, Bissau, São Tomé e Príncipe têm aqui as maiores participações, mas infelizmente nestes casos o problema é que depois não há uma continuidade. Eles vêm cá, têm os cursos, voltam para os seus países, mas vão fazer outra coisa qualquer. Isso, infelizmente, é uma pena. O ano passado realizámos a primeira conferência de hidrografia da CPLP, que foi, eu creio que foi um sucesso, modéstia à parte. Tiveram todos os países presentes, exceto Timor-Leste, mas foi muito bom no sentido em que, em termos de rede de network, foi de facto uma conferência importante e teve um peso fundamental. Cabo Verde já se disponibilizou para organizar a segunda conferência, está a trabalhar também para ser membro da Organização Hidrográfica Internacional. Portanto, há aqui alguns, sobretudo ao nível de Cabo Verde, Angola, teve alguns frutos importantes e relevantes. E como considerações finais, portanto, dentro da OHI, como ainda existem alguns gaps no esquema de cobertura atual, portanto, no caso de Moçambique ainda temos 3 cartas do Fórum Internacional que estão por publicar. Dentro do OHI, neste momento, discute-se o futuro da carta em papel. Se vai desaparecer completamente ou se vamos reduzir o número de cartas em papel. Reduzir vamos de certeza. Desaparecer completamente é algo que está em discussão, mas que os ingleses já anunciaram para 2030. Os americanos já não usam carta de papel. Há um novo esquema, será necessário um novo esquema para a cobertura mundial. Vem uma nova era de dados, de produtos e serviços com um novo standard, que é aquilo que nós designamos dentro da comunidade o S100, onde não temos só cartografia, não é que diz, passamos a ter cartografia, marés, correntes, avisos aos navegantes, toda uma série de informação, tudo a trabalhar em conjunto, e que de facto será a novidade e poderá ser âmbito para uma palestra numa outra altura. Em termos do IH, portanto, a grande dificuldade que nós temos nestas cooperações, obviamente, temos dificuldade em recursos humanos e materiais. O financiamento destas atividades são atividades bastante onerosas, mas, por outro lado, há uma robotização da hidrografia que provavelmente poderá facilitar no futuro, digamos, toda a logística de transporte de meios e de equipamentos para estes países. Em África, aquilo que nós necessitamos e aquilo que tem sido uma dificuldade é a estabilização das organizações. Há constantes mudanças das chefias, mudanças de regulamentos, etc. Portanto, os contactos, a lista de contactos é difícil de manter atualizada. Portanto, o enquadramento legal e político dos serviços hidrográficos em alguns países não existe, como é o caso de São Tomé. Falta de recursos humanos, formação especializada e, obviamente, a falta de recursos materiais e financeiros. Como ponto de situação, portanto, as bolinhas vermelhas querem dizer que não há, laranja praticamente não há e o amarelo vai havendo, mas o cenário não é bom. Portanto, em termos de segurança marítima, em Angola
as coisas vão andando com, digamos, em termos com algum reporte ao Instituto Hidrográfico ou ao Serviço Hidrográfico Inglês e África do Sul. Angola, por exemplo, tem equipamentos e meios, mas não tem a capacidade de operação, em cartografia não produz. Cabo Verde, existe uma comunicação boa entre nós e os cabo-verdianos, em termos de segurança marítima. Em regra, nós reportamos ao Serviço Hidrográfico Francês, porque é o Serviço Hidrográfico Francês que é responsável pela nossa área do Atlântico Leste. A hidrografia, existem alguns meios que foram cedidos pelo Geomar, o Instituto Alemão, mas que eles não têm ainda capacidade de operação. Depois o cenário na Guiné e São Tomé é bastante mau. Em Moçambique o cenário é razoável. De facto, esta transição do INA para este, como eu já referi, para o Instituto de Oceanografia de Moçambique, trouxe aqui algumas complicações. Esperemos que as coisas estabilizem e voltem ao normal. E, finalmente, portanto, como esforço de capacitação em hidrografia, pretendemos manter a cooperação e colaboração para o desenvolvimento dos países, onde somos PCA, onde somos autoridade primária, envolver os Estados costeiros na construção dos seus serviços hidrográficos, de forma a cumprir as suas obrigações solas, procurar novas formas de financiamento, de capacitação junto à Organização Hidrográfica Internacional. Aquilo que muitas vezes são visitas técnicas e seminários têm sido pouco consequentes em ganhos de produtividade na satisfação das necessidades práticas, a reforçar a formação on-job e coordenar as iniciativas de capacitação da Organização Hidrográfica Internacional com iniciativas nacionais, por exemplo, envolvendo Portugal e o Brasil, mais nestas, em parceria, mais nestas atividades. E pontos fortes do IH, tanto o reconhecimento internacional, know-how, capacidade instalada, a escola, a hidrografia, a infraestrutura de dados que nós temos, o investimento e equipamento técnico-científico que fazemos e o acompanhamento das atividades da Organização Hidrográfica Internacional. E como oportunidades, de facto, as missões de mar aberto vieram trazer-nos novas capacidades que não tínhamos até então. Os arranjos bilaterais estão devidamente assinados com a maior parte das instituições da CPLP. A obrigação do Estado costeiro para a sustentabilidade dos oceanos começa a haver alguma consciencialização política. Os portos começam a exigir a segurança da navegação nestes países, novas tecnologias, serviços especializados que são necessários cada vez mais e, obviamente, a necessidade de partilha de dados. Obrigado. É uma honra estar aqui presente e agradeço o convite desde já. Vou falar sobre a colaboração da Universidade do Algarve e a Marinha Portuguesa em São Tomé e Príncipe, no âmbito do projeto Little Fish. Ok. Passando para o início desta aventura, em 20 de maio de 2022, no colóquio O Mar, Tradições e Desafios, no âmbito do Dia da Marinha de 2022, houve a assinatura dos protocolos entre a Universidade do Algarve e a Marinha. E é daí que esta colaboração em São Tomé surge. O projeto Little Fish tem como objetivo principal estudar a biologia, ecologia e pescas do peixinho de São Tomé, que é este peixinho aqui, que na verdade são larvas de peixe que são consumidas pela população ainda nestas fases iniciais. É o chamado peixinho, é um conjunto, como disse, de pós-larvas, de pelo menos 3 espécies, e não existem estudos sobre ele. Sabe-se através de espécies, o que se sabe é através de espécies do mesmo género e do conhecimento das comunidades locais. Tem um ciclo de vida chamado anfídromo, ou seja, os adultos estão a montante nos rios, depois as larvas eclodem e vão passar uma temporada ao mar, onde se alimentam, crescem e voltam a entrar nos rios para chegar aos habitats dos adultos. E é quando entram nos rios que são capturados intensivamente pelas comunidades locais. Como se pode ver aqui nesta imagem, isto é uma arte local chamada Changa, em que este rio, que é o rio Lembá, está cheio destas artes espalhadas. Depois o peixinho, quando entra, é capturado por estas artes. É também capturado por redes
mosquiteiras e panos. Este projeto também pretende estudar a biodiversidade dos habitats usados pelo peixinho e contribuir para a capacitação institucional, bem como o desenvolvimento e sustentabilidade das comunidades locais. E esta colaboração com a Marinha incidiu em duas tarefas, na tarefa 2, na monitorização e conservação, a melhoria da qualidade de vida, e na tarefa 3, a investigação de campo, da oceanografia e biodiversidade. Desculpa. Em janeiro, entre 16 e 18 de janeiro de 2023, estivemos a bordo do NRP Zaire, ao largo de Praia Pesqueira, localizada no sul da ilha de São Tomé. É onde está aqui o navio. A equipa do projeto foi constituída por mim, como investigadora coordenadora, por um estudante de doutoramento e investigador da Universidade do Algarve, 2 alunos são-tomenses a frequentar o mestrado profissional que a professora Alexandra referiu há pouco, e 2 professores e investigadores da Universidade de Miami. A equipa foi dividida em 2. Neste caso aqui ainda estávamos a trabalhar em conjunto. No dia 16, perto já da meia-noite, iniciámos os nossos trabalhos a bordo do navio. Começámos por colocar esta armadilha de luz na água. Estava fixo ao navio, a fim de capturarmos as fases iniciais dos peixes, nomeadamente o peixinho. E de hora a hora verificávamos o que é que a armadilha tinha capturado, como se vê nestas imagens aqui, e voltávamos a colocar a armadilha na água até ao amanhecer. Tínhamos 2 objetivos, que era capturar as larvas de peixinho e catalogar a biodiversidade. Não conseguimos capturar aqui as larvas de peixinho, que iríamos depois usar nos testes seguintes, mas conseguimos capturar grande biodiversidade de espécies que contribuiu para catalogar a biodiversidade do ambiente marinho. Conseguimos escolher pelo menos 11 espécies de peixe, 6 de crustáceos e 1 de cefalópode, que é este... Oi, peço desculpa. Este choco aqui. E assim que enviámos as amostras para a genética, para confirmação da identificação, estamos a aguardar neste momento os resultados. Assim que amanheceu, então, a equipa foi dividida em 2, uma equipa para recolher dados sobre a orientação das larvas de peixinho, a chamada equipa DISC, e a outra equipa para fazer a recolha de plâncton, podemos chamar a equipa plâncton, que iam trabalhando à vez. Aqui a equipa DISC realizou as recolhas dos dados durante os dias 17 e 18, principalmente durante a manhã, para haver o mínimo de influência possível do Sol nestes testes. Utilizou este equipamento aqui, que se chama câmara de deriva in situ, que serve para verificar e registar se as larvas de peixe têm algum tipo de orientação nas zonas costeiras para chegarem aos rios e aos habitats onde se vão desenvolver em adultos. Este equipamento foi desenvolvido pela equipa da professora Claire Paris, da Universidade de Miami, que é esta professora aqui, e foi utilizada pela primeira vez em São Tomé nesta colaboração. Colocámos então o equipamento na água e colocávamos à vez apenas uma larva de peixe. Depois tínhamos aqui não dá para ver muito bem, mas o equipamento está equipado com uma GoPro que vai registar todas as áreas em que a larvinha percorre na câmara. Está também equipado com estas bússolas para que depois nós consigamos perceber qual foi a orientação que a larva mais escolheu. E aqui nesta imagem podemos ver que está aqui a larva de peixe. Neste caso ainda, e aqui como não pudemos usar as larvas que tínhamos em mente recolher na armadilha de luz, nós já a pensar que as coisas não poderiam correr bem,
colhemos na noite anterior também larvas de peixe em praia pesqueira, junto à cascata, para depois serem utilizadas caso não conseguíssemos recolher com a armadilha de luz. E ainda não temos os resultados, porque são muitas imagens, demora muito tempo a analisar, ainda não temos estes resultados, mas por uma vista rápida nos vídeos conseguimos perceber que as larvas de peixinho seguem uma orientação em relação à costa. Depois, na equipa do Plâncton, que trabalhou apenas durante a tarde do dia 17, nós mostramos 3 pontos em cada um dos transetos, um ao largo do Rio Dio Grande, outro ao largo do Rio Martim Mendes, em Praia Pesqueira, e outro ao largo de Ribeira Peixe. Em cada ponto do transeto foram feitos arrastos de zooplâncton, com duas redes de malhagem diferentes, arrastos de microplâncton, mais ou menos cerca de 20 metros, foi recolhida a água para fitoplâncton e ainda foram medidos os parâmetros como a temperatura, salinidade, turbidez e transparência da água. Com estas recolhas, pretendemos recolher possíveis fontes de alimento para o peixinho, que posteriormente vão ser usadas para análise de isótopos estáveis, onde se vai determinar as principais fontes de alimento assimilados pelo peixinho durante as fases larvares. Pretendemos também catalogar a biodiversidade, neste caso do zooplâncton e fitoplâncton, e descrever os parâmetros ambientais. Conseguimos ver aqui temos já uns resultados preliminares do zooplâncton, que correspondem ao ponto 2 de cada um dos transetos, e conseguimos perceber que há aqui uma grande predominância em todos os transetos pelos copéptos. Há algumas espécies que estão presentes em apenas alguns pontos, alguns transetos, e noutros não. Temos também aqui a predominância já mais reduzida de eufasiácea e de larvas de gastrópode nos transetos em frente a Rio Grande e Praia Pesqueira. Em relação aos parâmetros ambientais, não houve grande variação entre os pontos e transetos, a temperatura, à exceção da transparência da água, que variou entre 3.5 e 17.5. Em alguns pontos, o disco de Secchi que nós utilizámos para medir a transparência da água chegava mesmo a tocar no fundo e ainda se via claramente, por isso provavelmente a transparência da água ainda é muito superior. A temperatura variou entre 28.5 e 28.7 graus Celsius, a temperatura entre 32.3 e 33 e a turbidez entre 32.9 e 33.3 gramas por litro. Queria deixar o meu agradecimento à Universidade do Algarve e à Marinha Portuguesa por proporcionarem estas colaborações e, em especial, à guarnição do NRP Zaire, que foram incansáveis com todo o apoio prestado de dia e de noite. E da nossa parte, estamos aqui para mais colaborações e esperemos que não fique por aqui. Há muito mar para desvendar em São Tomé e Príncipe e ainda muito por peixinho para desvendar. Muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigada, muito boa tarde a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui presente nesta sessão, saudando desde já o Sr. Vice-Presidente da Academia de Marinha, o Sr. Almirante Roque Martins, e a professora Vice-Reitora da Universidade do Algarve, a professora Alexandra Teodósio. Saudar também a organização conjunta deste encontro e todos os presentes. Bom, é um prazer estar aqui e partilhar convosco algumas reflexões sobre um tema que me é muito caro e que eu creio que constitui um aspecto muito particular da presença dos portugueses nos mares de África.
e é a da produção de um corpus cartográfico sobre a costa oriental africana e, mais precisamente, sobre Moçambique, e de como a presença portuguesa é efetivamente indissociável da produção de um conjunto de documentos indispensáveis não só ao conhecimento desta costa oriental e das suas características, como à compreensão das mudanças que ao longo dos séculos têm afetado toda esta região. Trata-se de uma costa que como todos temos testemunhado nos últimos anos, é uma costa muito vulnerável a eventos climáticos extremos. Moçambique é, aliás, parece-me que o terceiro país africano mais vulnerável a desastres naturais neste momento. Aqui acresce, neste caso, no caso do litoral da costa centro de Moçambique, o facto de ela ser particularmente sensível à erosão, que é um resultado da combinação de um processo que associa o assoreamento dos rios, com grande impacto na foz, e o avanço das águas do mar. Ora, considerando esta vulnerabilidade, o que eu vos proponho é uma abordagem à natureza deste corpus documental, mais na perspectiva da cartografia do que propriamente na das expedições científicas, salientando o que pode ser o contributo deste corpus documental para uma melhor compreensão da dinâmica da própria região na longa duração. Antes, porém, impõe-se uma nota sobre as condições que me permitem fazer aqui esta abordagem. Uma boa parte deste corpus documental que eu vou utilizar é constituído pelas cartas do arquivo da Comissão de Cartografia, que esteve à guarda do extinto Instituto de Investigação Científica Tropical, onde trabalhei mais de 20 anos. E onde este corpus documental foi objeto de vários projetos, de que eu destaco aqui apenas estes 4. E foi justamente a participação nestes projetos que me proporcionou a oportunidade de conhecer a cartografia da e sobre a costa de Moçambique, na perspectiva não só da sua importância enquanto produção cartográfica, mas também na possibilidade de uma leitura enquanto documento histórico. E neste contexto, aquilo que é a cartografia, ou que foi a cartografia do litoral, revelou-se particularmente significativa na medida em que não só dá a conhecer as representações gráficas das zonas costeiras por onde os portugueses passavam no seu caminho para a Índia, desde o século XVI, como fornece a informação sobre a evolução dessas mesmas representações ao longo do tempo, designadamente ao nível das alterações do litoral que eram bem observadas justamente na carreira da Índia. No geral, os mapas do século XVI, XVII e XVIII, fossem sobre a costa oriental ou sobre outra costa qualquer, aqueles que conhecemos e que nos chegaram às mãos estavam longe de reproduzir com precisão o que efetivamente era observado e muito dificilmente poderiam servir como guias como os nossos mapas modernos. Mesmo considerando alguns mapas itinerário dos finais do século XVIII, a maioria dos mapas anteriores a este período não tinham qualquer utilidade para a navegação, nem mesmo para a exploração ou expedição terrestre. Ainda que correspondendo a um processo progressivo de conhecimento do território, a maioria destes mapas expressava ideias, conceitos e diferentes formas de organização espacial, por contraponto a outros documentos que, como os roteiros ou os diários de navegação, se centravam sobretudo nos aspectos técnicos ligados às instruções de navegação e à arte da navegação em geral. Neste contexto, eu diria que estes mapas que foram produzidos entre os séculos XVI e XVIII são, sobretudo para nós hoje, grandes repositórios de dados históricos que podem ser recuperados e analisados em articulação com outras fontes documentais da época. Já os mapas do século XIX e do século XX, resultando de missões e expedições direcionadas já para o levantamento sistemático dos dados, com recurso a equipamentos modernos e a técnicas modernas, tornaram-se claramente numa ferramenta indispensável para o conhecimento de toda a área costeira, mas também das suas características, contribuindo assim para uma melhor compreensão e avaliação dos próprios processos de evolução e alteração física e ambiental que têm vindo a afetar seriamente toda aquela região,
com implicações atuais, por vezes dramática, como vimos naquele slide dos ciclones que afetaram a Beira nestes últimos anos. Dos territórios do Império Português, Moçambique foi aquele que, desde o século XVI, foi alvo de reconhecimentos mais sistemáticos. E ainda ouvimos há pouco que é aquele que, do ponto de vista hidrográfico, está mais avançado, com mais trabalho feito. A posição estratégica no caminho da Índia, para a Índia, a organização logística da própria carreira da Índia e a especificidade da navegação no Índico devido ao sistema das monções foram fatores determinantes para a elaboração de uma cartografia que se foi afirmando pela precisão possível para, e para um registro detalhado. Neste sentido, nós podemos considerar que a primeira expedição científica na costa oriental africana data de 1505. Trata-se da expedição de Cide Barbudo, que, tendo como objetivo encontrar os navios perdidos de Dom Francisco de Almeida e Pedro de Mendonça, levava no seu regimento indicações precisas para explorar a área compreendida entre Sofala e o Cabo da Boa Esperança, bem como todo o canal de Moçambique. Até hoje não se conhecem os resultados desta expedição, mas o que é certo é que a partir dessa data a documentação revela um conhecimento progressivo da região e até meados do século XVI surgem identificados nesta zona mais de 25 rios, baías e cabos, assim como numerosas ilhas costeiras, bancos de areia e recifes. Cada viagem, não tenho qualquer tipo de dúvidas, correspondeu a uma recolha de dados cada vez mais precisa sobre o litoral africano, permitindo que em meados do século XVI a representação gráfica da costa oriental africana se apresentava já muito próxima daquilo que nos hoje é familiar. Por sua vez, a regularidade das viagens foi permitindo o conhecimento de aspectos particulares de alguns pontos, sobretudo aqueles que passaram a ser os pontos de referência para os portugueses ou aqueles em que eles se fixaram mais rapidamente. Estamos a falar de Sofala, da ilha de Moçambique ou do delta do Zambeze. As descrições e as representações gráficas foram sendo cada vez mais precisas e detalhadas e, em alguns casos, como Sofala, transformada, enfim, numa ilha que ao longo do tempo foi progressivamente comida pelo mar e pelas cheias do rio, estas descrições foram elucidando cada vez mais sobre as mudanças que iam ocorrendo naquela região. A partir do último quartel do século XVIII, incentivaram-se viagens de reconhecimento no sentido de mapear a costa e o interior, que entretanto se reclamava como português. Como resultado, as notas e descrições de viagem foram-se acumulando e foram sendo incorporadas nos mapas que foram sendo produzidos, como bem se testemunha neste mapa do Visconde de Santarém, do início da segunda metade do século XIX, onde se diz mesmo que é um mapa que resulta da compilação das informações que foram sendo recolhidas ao longo do tempo. Mesmo mais tarde, todos os relatórios escritos continuaram a ser indispensáveis, e é neles que nós vamos encontrar dados só possíveis de obter por meio de uma observação, vivência ou exploração sistemática do território. O relatório de Eduardo Lupi sobre o canal de Angoche, em 1898, é neste contexto um bom exemplo ao permitir retificar informações anteriores. Neste caso, o conhecimento do território permitiu a Eduardo Lupi afirmar que o canal de Angoche não era um rio, como se referia nos diários de navegação e nos mapas antigos, mas sim um braço de mar que circulava a ilha de Angoche. Deste modo, creio que será possível concluir que, a partir do século XVI, a presença dos portugueses na costa oriental africana está na origem da constituição de um vasto e diversificado corpus documental que fornece dados relevantes sobre o território e, em particular, sobre o litoral. Que esse corpus inclui notas e registros dos trabalhos de levantamento anteriores e que foram sucessivamente incluídos nos mapas, o que contribuiu para compreender, e contribui claramente, para compreender a evolução histórica do processo de alterações ambientais que se verifica nesta região. E que todos estes relatórios e mapas, produzidos ao longo de séculos,
constituem um importante legado para a produção cartográfica do século XIX. E foi justamente sobre este conhecimento e experiência que, a partir da segunda metade do século XIX, e beneficiando de novos instrumentos e técnicas, sextantes, teodolitos, plataformas de observação, levantamentos topográficos já mais, enfim, que nós podemos classificar de científicos, se tornou possível proceder à cobertura cartográfica de praticamente todo o território de Moçambique. A maior parte destes trabalhos foi realizada nos finais do século XIX, na sequência das decisões da Conferência de Berlim, de 1885, quando Portugal precisou de delimitar os territórios africanos que historicamente reclamava como seus. E para isso se viu forçado a investir no seu reconhecimento e ocupação efetiva, sob pena de não ver reconhecida a sua soberania nesses territórios. No que respeita a Moçambique, tornou-se evidente que os portugueses podiam reivindicar as zonas costeiras específicas, onde estavam instalados, estavam instalados desde o século XVI. Mas no interior, a sua presença estava relacionada apenas com a sua aceitação enquanto agentes comerciais. Qualquer pretensão sobre a existência de relações diferentes com as chefias locais não passava de uma ideia sustentada por alguns relatos de viagem relacionados com as poucas travessias costa a costa das expedições portuguesas dos finais do século XVIII e inícios do século XIX, que não tiveram quaisquer consequências políticas nem ganhos territoriais. Consequentemente, cartografar os territórios que no século XIX se reclamavam como portugueses na África Oriental não foi só demarcar fronteiras de um espaço que se pretendia português, foi delinear os contornos físicos do país que hoje conhecemos como sendo Moçambique. Esta dupla tarefa, cartografar o território e demarcar fronteiras, coube à Comissão de Cartografia. Criada em 1883 e com uma estreita ligação com a Sociedade de Geografia de Lisboa, a Comissão de Cartografia foi incumbida de elaborar um primeiro atlas dos territórios coloniais portugueses. A sua primeira missão decorreu justamente no norte de Moçambique, entre o Lago Niassa e o arquipélago das Quirimbas. Ficou conhecida como Expedição Pinheiro Chagas, decorreu entre 1884 e 1886 e foi dirigida por Serpa Pinto, que eu acho que todos nós conhecemos relativamente bem, e por Augusto Cardoso, a quem nem sempre é dado o devido mérito nesta sua intervenção nesta campanha. Do prosseguimento deste e dos trabalhos sequentes, surgiram logo entre 1884 e 1885 os primeiros mapas hidrográficos, o plano do Porto e Barra do rio Inhamicengo e o plano do estuário do rio Pungué. E até finais de 1899 foram produzidas e editadas pela Comissão de Cartografia pelo menos 23 cartas, cobrindo uma boa parte do litoral centro e norte de Moçambique. Estas cartas resultavam tanto da incorporação do conhecimento e experiência anteriores, quanto dos novos levantamentos e do uso de novas tecnologias e instrumentos. Mas também testemunhavam a estreita colaboração da Comissão de Cartografia com a Marinha. Embora sob a coordenação da Comissão, os oficiais de Marinha eram os principais responsáveis pela atualização de todos os dados e informações e mudanças ocorridas no litoral, bem como o mapeamento de toda a costa. As condições peculiares da costa de Moçambique, em contínua mudança, a especificidade do sistema de monções e a combinação secular da erosão marinha e do assoreamento da costa, juntamente com a alternância de secas e inundações que afetam toda a região, obrigavam a Marinha a um levantamento sistemático e permanente. A cooperação foi, aliás, a base de todos os trabalhos da Comissão de Cartografia. Para os levantamentos hidrográficos e do litoral, a Comissão trabalhou diretamente com a Marinha, enquanto, para prosseguir os trabalhos do interior, contou com a colaboração do Exército, em qualquer dos casos, sempre com especialistas nas áreas da geodesia e da geografia. Conhecimentos, técnicas, meios de transporte e até equipamentos
foram compartilhados em trabalhos e levantamentos topográficos em missões que duravam entre 3 a 4 meses e que se realizavam sempre em função das condições meteorológicas e da disponibilidade de recursos humanos e materiais. Apesar desta cooperação, algumas áreas, como a costa entre o Cabo de São Sebastião e Moebase, incluindo os bancos de areia de Sofala, mostraram-se impossíveis de mapear antes da segunda metade do século XX, pois exigiam equipamentos e técnicas não só muito dispendiosos, como ainda não eram utilizados pelos portugueses nessa altura. Em qualquer dos casos, os levantamentos foram sempre exaustivos e os relatórios produzidos, para além dos aspectos técnicos, dão conta das particularidades da paisagem, de recursos naturais, da biodiversidade, de características geoclimáticas, enfim, conforme as diferentes vertentes dos trabalhos a realizar e as especificidades das áreas onde os mesmos se tinham de efetuar. Uma destas vertentes estava ligada aos estudos para a implantação de um sistema de farolagem ao longo da costa. E nestes estudos são frequentes as referências à erosão costeira, sobretudo no litoral centro. O farol do Inhamicengo, que é o primeiro farol português na costa de Moçambique, situado no delta do Zambeze, é neste contexto paradigmático. É mencionado por Afonso Moraes Sarmento em 1890. É a carta do meio. Desculpa, a carta que está no meio. Em 1890, para a margem esquerda do estuário do rio Inhamicengo. 3 anos depois, já não conta das cartas da região. Já tinha desaparecido. Nos mapas de 1893, indica-se a sua primitiva posição a sul do posto do comando militar, em zona que se refere já ter sido comida pelo mar. Eventualmente, de construção posterior a 1884, uma vez que não é referida na carta de Augusto de Castilho, onde se mencionam as coordenadas de um mastro que existiria ali antes do farol, a sua vida efêmera, menos de 10 anos, testemunha não só o avanço rápido das águas do mar naquela costa, como contraria a ideia que então tinha Augusto de Castilho sobre o rio Inhamicengo e o facto de ele poder ser a melhor entrada no delta do Zambeze. Enquanto responsável pelos levantamentos do delta do Zambeze, Augusto de Castilho tinha explorado os rios Inhamicengo, Luabo e Xinte, e estava convencido de que o rio Inhamicengo era o local adequado para estabelecer um porto alternativo ao porto de Xinde, que já na altura dava sinais de assoreamento. Porém, no final da década de 80, a situação com que ele se deparava levava-o a questionar todas as suas conclusões. Em 1869, tendo usado e comparado os mapas britânicos de 1858 e os mapas portugueses de 1861, ele chegava à conclusão que qualquer deles carecia de precisão, porque uns e outros reproduziam situações que refletiam o momento específico dos levantamentos que lhes deram origem. As mudanças no litoral ocorriam tão rapidamente nesta área que 2 anos eram suficientes para fazerem desaparecer ilhas e cursos de água, para fazerem aparecer novos bancos de areia e até para alterar a própria estrutura do delta do Zambeze. A constatação desta situação traz implícita a dificuldade de elaborar uma cartografia de precisão, mas também a consciência de que Augusto de Castilho tinha de que os mapas que ele próprio estava a elaborar rapidamente ficariam desatualizados. Se do ponto de vista cartográfico estas questões representam um problema, do ponto de vista histórico permitem, no entanto, obter indicações sobre a natureza e origens do próprio processo de erosão costeira desta região. Um processo que, de acordo com esta documentação, se apresenta como resultado da ação de fatores naturais e com origens num período muito anterior à grande pressão humana dos últimos séculos, que normalmente se aponta como a grande responsável pela degradação desta área. Situação semelhante se verifica com os sinais utilizados para identificar os locais assinalados, os vários locais assinalados nas cartas, designadamente os que identificam a entrada nos portos e das barras fluviais ou as áreas afetadas por mudanças profundas e rápidas durante o dia ou de acordo com perturbações cíclicas ou sazonais. Estas situações
são as principais responsáveis por estimular um registro particularmente cuidado, indicando-se qualquer obstáculo permanente ou temporário e obrigam a levantamentos sistemáticos ao longo do ano para captar eventuais alterações. E estes levantamentos são todos eles efetuados por oficiais da Marinha. Por todas estas razões, estes trabalhos foram sempre muito demorados, exigindo a presença permanente de técnicos especialistas nos diferentes trabalhos. Contudo, apesar dos esforços para produzir uma cartografia atualizada, os resultados estavam frequentemente longe de corresponder ao esperado, como se pode ver pelas referências, mais uma vez, à Costa da Beira, no relatório de António Enes, onde ele diz: subiu o Pungue, a encalhar onde as cartas marcavam um fundão, porque o haviam entulhado as areias movediças do leito. Fui ao Buzi, profundo e estreito, a bater com as pás e rodas no reizame de mangue, e à saída espetei-me numa coroa de areia. Encontrei, pois, as vias fluviais torcidas e retorcidas, atravancadas por bancos e dificultadas por violentas correntes. E o único lugar possível para o assento de uma povoação, exíguo e ameaçado de ser submergido por uma marizada de equinócio. Está-se a referir à situação da futura cidade da Beira, que, como vimos no segundo slide, não está propriamente num sítio onde deveria estar. E já temos no relatório de António Enes claramente a indicação da dificuldade que será implantar uma cidade naquele lugar. Embora sempre sensíveis a instabilidades e mudanças, nem todas as áreas foram tão difíceis de mapear como esta. Contudo, em todas as situações se tornou evidente a importância de incluir todos os sinais que pudessem contribuir para a identificação dos locais referenciados, designadamente aspectos da fauna e da vegetação, incluindo mesmo as árvores isoladas, como aliás já se fazia na documentação do século XVI e que se continuou a fazer durante o século XIX. Nos finais do século XIX, e apesar das dificuldades e contingências acima mencionadas, a costa moçambicana era efetivamente um bom exemplo dos trabalhos realizados pela Comissão de Cartografia. No entanto, como acho que foi possível demonstrar, o corpus documental cartográfico produzido pela Comissão de Cartografia fornece um conjunto de dados que não se restringem ao mapeamento do território, mais ou menos difícil, e que contribuem para uma melhor compreensão das situações atuais, designadamente as que são relacionadas com a erosão costeira. E estes dados, recolhidos sistematicamente ao longo dos séculos, são um dos resultados importantes, relevantes, da presença portuguesa nesta região e que importa considerar. Muito grata pela vossa atenção.